flagrantes de agressão, tortura e violência extrema. Roberto Cabrini investiga os bastidores do maior clube de motociclistas do Brasil, os Abutres. Entrevistas e vídeos exclusivos mostram que parte do grupo se dedica a aterrorizar rivais e os próprios integrantes em rituais de punição e selvageria. Rituais que podem acabar até em morte. O dia da tortura. O dia seguinte. Exclusivo. Meu tio foi assassinado pelo grupo de motoqueiros Os Abutres. O que existe por trás dessas imagens? Nossa investigação varre o país e descobre os bastidores de casos de norte a sul. Foi uma barbaridade, foi uma injustiça. De Afogados em Gazeiras, em Pernambuco, a Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. De cada 10 abutres, quantos aprovam uma punição como essa que você executou? 9. Abutre é abutre, ele foi sempre assim. Essas são imagens do batismo de um dos membros dos Abutres. Conhecido como Corredor da Morte, o homem recebe socos e tapas enquanto passa entre duas fileiras, ida e volta. Repare que chegam a agredi-lo, inclusive com um cone de sinalização. Existem também os que marcam a ferro em brasa o número do motoclube na própria pele. 13. Esse é o número. O número do qual todos têm orgulho. A agressividade nos rituais impacta de formas diferentes cada membro. Dentro dos Abutres existem muitas facções, como o Braço Forte, dos componentes de origem policial, ou o Braço Podre, uma espécie de tropa de elite encarregada de missões que vão de pancadaria a ataques, de consequências que podem ser drásticas. Como essa, o assassinato brutal por uma simples briga pelo direito ao acesso a um banheiro de um bar. Eu diria que isso é a moldura para as palavras perversidade e covardia. Ou a execução de um instrutor de tiros, morto sem piedade em frente à sua casa. Atacam de maneira covarde, pegam você pelas costas, jogam bombas para dentro da sua casa, vão para cima da sua família. Em comum, o fato de que todos os envolvidos pertencem ou pertenciam à Irmandade de Motociclistas. O que, é claro, não pode jamais servir para generalizações. As vítimas com as quais conversamos são hoje pessoas amedrontadas, que não querem aparecer em público. Medo de reparação, medo de morte, uma organização criminosa. Embora confirmem que foram atacadas por membros dos Abutres. De 0 a 100, qual o seu grau de convicção? 100%. Reunimos documentos e montamos as peças de um quebra-cabeças. Todos os 6 envolvidos eram integrantes do motoclube Abutres? Sim, indubitavelmente. Abutres? Quem são eles, afinal? O que a sociedade precisa saber sobre os Abutres? Algum dia eu dei ódio a vocês. Pra bater em alguém. Costumam ser enxergados como seres exóticos, com suas tatuagens, longas cabeleiras. O 1% remete à não adequação à sociedade convencional e a busca pelo algo a mais, a adrenalina máxima. Vivem a louca liberdade de rodar milhares de quilômetros por aí. A maioria afirma ser da paz. Uma paz muitas vezes ofuscada por uma minoria ruidosa, capaz de atos de violência, atos que podem ser extremos. Instrutor de tiros, membro dos Abutres,
apaixonado por sua Harley Davidson. Jorge Vicente Goulart da Silva tinha 42 anos quando foi morto a tiros ao chegar em casa. Estamos em Porto Alegre, onde me encontro com a família de Jorge. Essas são as sobrinhas dele, Karina Goulart e Luciana Silva de Oliveira. Elas jamais se conformaram com o resultado do inquérito que terminou sem indiciamentos, apontando apenas assassinato de autoria desconhecida. Karina, você decidiu mexer nesse vespeiro e fazer essa entrevista se identificando. Por quê? Porque eu não tenho que temer nada, eu estou no meu papel de família, né? Eu vejo a minha avó chorar todos os dias, a minha avó definhando, né? Pela perda de um filho que tinha uma doença grave, séria, que era a esclerose múltipla, lutava pela vida dele. Nunca fez nenhum tipo de mal para alguém, pagar com a vida, né? Por que Jorge Vicente Goulart foi assassinado? Ele tinha que cometer um crime e ele se negou, porque não era dele isso. Ele não estava ali para isso. A missão que foi dada foi executar um outro membro de um outro clube, no qual... Ele recebeu essa missão? Com certeza, porque eles participaram dessa empreitada, né? E o meu tio ali não cumpriu com essa missão e pagou com a vida. E ali ele assinou a sentença de morte dele. Ou seja, se tornou uma pessoa marcada dentro dos abutres. Essa é a sua convicção? Os abutres, eles fizeram papel de juiz, né? Eles sentenciaram, condenaram e executaram. Para elas, para esclarecer o caso, era preciso, antes de tudo, procurar dentro do próprio motoclube ao qual Jorge pertencia. Quem assassinou seu tio? Um membro do alto escalão dos abutres. Um membro do alto escalão dos abutres com outros. Né? De 0 a 100, qual o seu grau de convicção? 100%. Até porque essa pessoa, na missa de 7º dias, quando perguntado, né, pela minha mãe, se ele conhecia o meu tio, ele disse que sim, e que a minha mãe perguntou porque ele teria morrido, né? E ele falou que meu tio morreu porque ele via bichinhos e falava demais. Queima de arquivo? Queima de arquivo, com certeza. Que tipo de papel seu tio desempenhava dentro dos abutres? Ele estava ali para trazer informações para a polícia. Com esse propósito? Com esse propósito. Eles não querem alguém que atrapalhe o esquema ilícito deles lá dentro. E o meu tio era esse alguém que estava atrapalhando, que sabia demais de tudo isso. Você recebeu algum tipo de ameaça? Velada. Do tipo? Do tipo que liguei para um integrante logo após o falecimento do meu tio, acredito que fazia menos de um mês. E ele disse assim, olha, só vou te falar uma coisa, não procura por vingança, porque as pessoas que fizeram isso com teu tio são pessoas muito más. Não refaz o caminho que ele fez naquela sexta-feira. No dia do velório do meu tio, um integrante falou que não foi a primeira vez que tentaram com a vida do meu tio. E eram abutres? Ele era um abutre. Esse que me contou, inclusive, ele disse que a vida dele também estava em risco se ele continuasse a falar mais do que ele sabia. Essas imagens representam o principal documento da morte de Jorge Vicente. A ação dura poucos segundos. O Fiesta fica emparelhado com a moto de Jorge. Os tiros são disparados. Estamos no local onde o instrutor de tiros, Jorge Vicente Goulart, foi assassinado. Era 1h52 da madrugada de um sábado, 25 de abril de 2015. Jorge estava voltando para casa. Ele vivia aqui, em um apartamento desse prédio. Na verdade, ele mal conseguiu se aproximar do lugar onde ele morava. Jorge caiu nessa posição que nós vamos mostrar agora. A questão de uns 50 metros do prédio dele. Jorge caiu aqui, exatamente nesta posição. Câmeras dessa empresa de segurança captaram tudo. Os tiros foram disparados por um Fiesta em movimento. Segundo testemunhas, foram de 5 a 6 disparos. 3 acertaram Jorge, que morreu meia hora depois. A imagem mostrou que os tiros foram disparados de um Fiesta. Isso. Mas não deu para ver a placa? Não. A imagem, ela mostra o carro de lado, né? Mas a característica do veículo é um Ford Fiesta Prata, modelo ano 2010-2011. E como é que você conseguiu identificar que carro era esse?
Primeiro porque quando o Jorge caiu, ele pediu por socorro e disse que quem tinha acertado ele havia sido um Ford Fiesta Prata. Ele disse isso. Ele chegou a falar isso? Chegou a falar isso pra quem? Antes, para as pessoas que socorreram ele até então na rua. O que mais ele falou? Ele logo apagou. Ele logo desmaiou. E como é que você investigou o carro? O carro eu cheguei até essa pessoa porque era uma pessoa que tinha comentado, né, que o Jorge morreu porque falava demais. Quem era essa pessoa? Um membro do alto escalão dos Abutres. E como é que você conseguiu ligar esse carro a essa pessoa? Porque eu fiz uma pesquisa no Google e eu descobri a triste coincidência de um familiar dele possuir esse veículo com a mesma característica na qual meu tio foi assassinado. Graças a esse esforço, o processo de identificação do carro finalmente andou. O caso foi finalmente reaberto. E a possibilidade de justiça ficou mais próxima. O que vocês aprenderam sobre os bastidores dos Abutres ao investigar tudo isso? Que eles são cruéis, uma facção mesmo, criminosa. Claro que você está se referindo a setores dos Abutres. A setores. Pode generalizar. Não, não se pode generalizar. As pessoas entram acreditando que aquilo é um grupo família, é um grupo de passeio, é um grupo que busca liberdade, mas não é somente isso. O diretor estadual dos Abutres, na época em que Jorge Vicente foi executado, é conhecido como Alemão. Conversamos com ele nesse domingo. Na época, na mesma hora, já foi para a justiça, para a lei. Eles já foram presos no mesmo dia, já foram ouvidos. Então já ficou na mão da lei, ele não tinha nem o que expulsar. Após dias de investigação, chegamos a uma outra história que termina em morte. Esses vídeos são do dia 21 de janeiro de 2017, noite de sábado. Centenas de pessoas participam de um encontro de motociclistas em Afogados de Ingazeira, no sertão de Pernambuco. O bar está lotado. Muitos homens vestem jaquetas com o design dos Abutres. É quase meia-noite quando esse homem tenta se dirigir ao banheiro masculino. Ele é Charles e Souza Santos, um agente penitenciário de 41 anos e integrante de um outro motoclube. Esses homens tentam confrontá-lo. A briga atrai mais gente. Charles está cercado quando, de repente, é atingido por um soco. Ele cai com força contra a parede e no chão. E é então espancado pelo grupo. O homem recebe diversos socos e chutes. São agressões de todos os lados. Até que acontece um disparo. Os agressores alegam que o tiro foi acidental, mas a tese foi desmentida pela perícia policial. 6 envolvidos são identificados, todos integrantes dos Abutres. 3 são presos pouco depois e julgados menos de 2 anos após a morte de Charles. Rafael Almeida de Azevedo Maia, conhecido como Bochecha, o primeiro a barrar o agente na entrada do banheiro. Alexander Maharaja Dassa Cruz, o russo. E Kleber Alberto Pinto, conhecido como Brucutu. Essas imagens revelam os bastidores do julgamento em novembro de 2018. Em clima de tensão, o depoimento de testemunhas, principalmente dos réus. As investigações revelam que o grupo de Abutres escondia drogas dentro do banheiro e, por essa razão, Charles não podia passar de jeito algum. Ele veio andando, passou por toda a fila e olhou por cima do meu ombro, assim, pra dentro do banheiro. Aí falaram, ó, tem uma fila. Aí eu falei, ó, por que você usa o banheiro do lado que tá vago? Ele falou, não, eu quero entrar nesse aí, cabe mais um. Esse é o depoimento de Bochecha. É ele quem dá o primeiro soco. Bochecha alega que a vítima portaria uma arma. Foi quando ele, alterado, falou que resolveu o problema dele na bala e que se a gente fosse querer engrossar, ele atirava.
disparo assusta a maioria, mas alguns abutres continuam em cima de Charles. Logo depois ele conseguiu tirar a arma e ficou com a arma para cima, assim, né? Como se fosse atirar. Logo depois que ele tirou, eu fui em cima para tirar a arma da mão dele. Aí ele tentou se reerguer assim, né? E o pessoal, ele vai atirar, e eu chutei ele. Aí ele caiu de novo. Durante os depoimentos, integrantes explicam como funciona o modo de agir deles, o chamado modus operandi. Os abutres nunca estão sozinhos. A gente tem uma hierarquia como se fosse militar. Todo deslocamento nosso, seja para se ausentar, a gente tem que informar para o pessoal ficar sabendo. E se alguma coisa acontecer, então pelo menos algum membro sabe para onde a gente foi. Antes da briga, é possível ver alguns abutres fazendo guarda para os companheiros na área do banheiro. Se for num carro, vai 2, 3 no carro. Se for na moto, vai o piloto e o garoto. Se for para ir no banheiro, também sempre vai acompanhado. Para qualquer coisa no clube, sempre vai alguém. Quando as agressões cessam, os homens olham uns para os outros, mas ninguém faz menção de socorrer a vítima. Esta outra câmera de segurança mostra o ângulo do corredor que leva ao banheiro. A aglomeração atrai diversos curiosos, inclusive o funcionário do caixa. Mesmo depois do disparo, ele continua trabalhando. A violência parece não preocupar essas pessoas. Uma mulher deixa o banheiro e tenta ajudar Charles, que segue caído no chão. Ele ainda está consciente. Só queria para deixar aqui, passou por ele, que a perna de carro do meu irmão. Ainda tem uns, na faixa de 5 a 6 rapazes. Eles conversavam com a vítima, faziam o quê? Ficaram observando. Só olhando? Olhando. Não estava só correndo, estava só fazendo tumulto. 5 minutos depois, a polícia chega ao local. Já o SAMU leva quase 20 minutos. Charles é levado com vida para o hospital, mas não resiste aos ferimentos e morre 3 dias após as agressões. A irmã de Charles, que prefere não se identificar, conta a primeira versão que recebeu do caso. Ele estava no encontro do motociclista lá num bar e ele escorregou no banheiro, ele ia entrar no banheiro, alguém empurrou ele no banheiro e ele escorregou e a arma dele disparou nele. Então quando a gente viu o vídeo, foi chocante. Foi chocante. Aqui uma conversa exclusiva com o promotor do caso, André Ângelo de Almeida. Por que o agente penitenciário Charles Souza foi assassinado? Começaram a espancá-lo gratuitamente apenas porque ele queria entrar no banheiro. Então, diga-se de passagem, foi uma sessão de espancamento, uma sessão de tortura, enquanto a vítima já caída, desfalecida, estava no chão, continuavam se revezando em pisoteá-lo, inclusive socá-lo na cabeça com um soco inglês. A vítima, ele, por ser agente penitenciário, ele andava armado com a pistola .40 e durante as agressões foram tão intensas e duradouras que a pistola disparou. Não quero dizer com isso que todos compartilhem, todos os integrantes do grupo compartilhem dessa ideologia, mas se olhar no dicionário, né, nós verificamos que, curiosamente, a palavra abutre, ela transmite a ideia daquele que ataca a vítima quando ela não é capaz de oferecer resistência, não tem condições de se defender. E essa simbologia da morte, Cabrini, ela foi apresentada exatamente à vítima, de forma impiedosa. Promotor, foram feitos 2 laudos, o toxicológico e o pericial. Quais as conclusões? No toxicológico, ele atestou a presença de substâncias entorpecentes. O laudo pericial, ele veio atestar que a calça jeans utilizada pela vítima não apresentou qualquer dano em sua trama. Aquele disparo foi feito por alguém que retirou a arma. Os 3 são condenados a 11 anos de prisão. Durante o julgamento, que depoimentos dos acusados e depois foram condenados chamaram mais sua atenção, promotor? Chegaram a dizer que a vítima
em tom muito frio, que a vítima chorou e pedia para parar, mas que eles continuaram durante um certo momento, até que resolveram deixar então a vítima lá desfalecida. A gente não dava para entender o que ele dizia, não. Assim, ele falava como se estivesse... 2 estão à espera de julgamento e um outro foragido. Russo morreu 6 meses depois. Bochecha, o principal agressor, cumpriu uma parte da pena em Pernambuco e desde agosto de 2020 passou ao regime domiciliar, transferido para São Paulo. 5 meses depois, se envolveu em um roubo de colete. Em janeiro desse ano, foi visto nessas imagens atirando para o alto. Pouco tempo depois de agredir a coronhadas um integrante de um grupo rival. A trajetória de Bochecha terminou hoje. Essas imagens mostram um longo cortejo de abutres esta tarde, em frente ao cemitério de Barueri, São Paulo. Conversei esta tarde com seu pai, que também faz parte do mesmo motoclube. Ele está em Recife e não pôde comparecer ao enterro do filho, mas falou das circunstâncias da morte de Bochecha. Ele foi tendo problema hepático e renal, ele só tinha um rim, cara. Desde a nascença ele só tinha esse rim e esses problemas dele se agravaram, né, depois que ele ficou preso. Pelo menos agora eu tenho uma certeza que ninguém mais vai fazer mal algum a ele. Embora a gente não possa generalizar, o senhor encontra uma relação, ou talvez uma má interpretação do significado do grupo para que esses atos sejam praticados? Exato, e até deveria haver uma certa filtragem no ingresso na filiação, digamos assim, desses elementos, porque, como dito, né, um deles já era condenado por sequestro e continuava no grupo. Nossa primeira reportagem chocou o país. Uma sessão de castigos bárbaros, praticados contra um suposto traidor do grupo. Isso aqui é um traidor. Traidor de merda. No comando das agressões, Milenko Gilmar Pina Solis, o chileno, que chegou a diretor internacional dos Abutres. A sessão em São José dos Campos foi acompanhada e apoiada por outros 5 membros da elite, entre eles um policial militar da ativa. Em fuga, o chileno viajou milhares de quilômetros e encontrou conosco em um ponto isolado do país para dar o seu lado da história. Uma entrevista reveladora. Você acompanha agora trechos até então inéditos da tensa conversa comigo. Pessoa que entra no Abutre sabe que o Abutre é radical. Todo mundo sabe? Todo mundo sabe. Todos os motoclubes sabem. Mas, chileno, por que você se sente no direito de fazer esse tipo de punição? De executar esses atos de tortura? Você tem que ser forte para fazer qualquer coisa que o presidente ou o clube te mande fazer. Senão você não serve, você é fraco, então você não serve para seu comando. No Abutres, só formamos diretores fortes. O que você já fez exatamente em nome dos Abutres? Uma vez nós fomos tirar colete de gente numa festa de outro clube. E a pessoa gritou comigo várias vezes lá, me chamando de imbecil, dizendo que eu não tinha coragem. Eu falei, mas o cara é paraplégico, cara. Não, mas tem que levar todos os coletes. Eu falei, tira você. Aí foi outro cara e tirou. Aí eu acabei pegando o colete também. Entendeu? Eu percebo que é duro para você contar isso foi doído para mim, cara. As guerras que eles inventam, os presidentes, os diretores inventam guerra e os soldados estão lá dando tiro. Estão lá fazendo trabalho. Você está entendendo? É um exército, cara. É um exército mal controlado, você está entendendo? Você deve um perdão a essas vítimas? Devo. Acredito que sim. Chileno foi preso pela polícia na cidade de Uruguaiana, fronteira com o Uruguai. Eram 3 da tarde desta segunda-feira. A primeira providência foi ouvir a vítima e instaurar um inquérito policial. Infelizmente, dentre eles, dentre os agressores, há um policial militar, né,
era quem fazia toda a filmagem. O chileno, ele já estava sendo monitorado. Ele foi reconhecido pelo policial federal, que imediatamente entrou em contato conosco e depois de confrontar todas as informações, a gente vai relatar o inquérito policial, vamos encaminhar o titular da ação penal. No mesmo dia, a 1.600 quilômetros dali, se desenvolve a operação de busca e apreensão realizada pela Polícia Civil na casa de chileno, em São José dos Campos, interior de São Paulo. Os policiais pulam o muro, abrem a porta à força, reviram o interior e encontram dezenas de munições, roupas dos abutres e a barra de ferro que chileno usou para agredir a vítima na sessão de tortura. Chileno sempre repetiu que cumpria ordens do grande líder dos abutres. Isso é uma sessão de punição ao que vocês chamam de traidor? Sim. É porque está escrito no Estatuto as regras e tem que fazer cumprir a regra. Toda a regra ali tem um castigo. Entendeu? Só que isso aí não aparece para as pessoas verem, né? É feito a 4 portas fechadas, não tem filmagem. Você recebeu ordem ou foi sua iniciativa fazer isso? Não, a gente cumpriu a ordem que veio via telefone. Se você descobriu... De quem? Do Trovão. Trovão é o apelido de Aparecido da Hora Freita, o presidente do motoclube. O chileno afirma que essa sessão de punição não foi um ato isolado, que isso aconteceu muitas outras vezes e que a única diferença é que dessa vez isso foi filmado e divulgado. Como é que você recebe isso, Trovão? Como é que nós, numa entidade que nós temos, que nós trabalhamos, dentro de com criança, com a rua, com tudo, vai montar para ficar batendo em gente? Na comunicação com a sociedade, os abutres falam em viagens, em confraternizações, em algo positivo. É, isso aí eles falam para fugir das imagens da maldade que eles fazem também, né? O carisma de Trovão é inegável. E seus antecedentes guardados a 7 chaves, ou nem tanto. Encontramos 12 boletins de ocorrência onde aparece o nome de Trovão. Desses, 6 se referem a supostas ameaças de morte por parte dele, de agressões a membros e ex-membros e ainda rivais. O Estatuto dos Abutres permite atos de violência, Trovão? De jeito nenhum. Ao contrário, o que eu mais peço aqui é a amizade com todos, independente da comunidade, da sociedade, da área militar. Cada um vê sua vida. A gente quer o respeito e ser respeitado. Trovão jamais expulsou do motoclube os abutres condenados pelo assassinato em Pernambuco, como fez, por exemplo, com o chileno e os outros 5 envolvidos na sessão de tortura em São José dos Campos. Pelo contrário, Trovão acolheu Bochecha como sargento de armas, o último reduto da Irmandade em casos de conflito. Bochecha, mesmo com todos os antecedentes, continua idolatrado por setores dos abutres. O Brasil tem hoje mais de 4.000 motoclubes espalhados pelo país. Eles amam suas máquinas e as longas viagens em grupo. Promovem muitas vezes trabalhos sociais. A maioria dos integrantes, inclusive dos próprios abutres, não compactua com a violência. Eles apenas não se sentem em condições de denunciá-la, por seus códigos e principalmente pela própria sobrevivência.